Fala galera, vou dar sequência na minha fala sobre livros, né? Eu tô fazendo agora um pouquinho, um pouquinho não, né? Alguns vídeos sobre livros que eu tenho, livros que eu li, livros que eu ainda pretendo ler e livros que eu estou comprando, vou comprando conforme vai sobrando uma graninha. Nem às vezes nem sobra, eu vou lá e compro para aproveitar a promoção, né? Depois a gente se vira para pagar, né? Sabe que livro no Brasil não é uma coisa tão barata assim, né? Então você tem que aproveitar as promoções que vão aparecendo, né? O objetivo desse vídeo é trazer dois livros, né, para quem quer aprender, né, sobre história do Brasil, né? Você sabe que a história do Brasil ela é complexa, tá cada vez mais complexa, para que historiadores que vão vir agora vão ter um trabalho dobrado para entender essas alterações da sociedade, né, dessa construção de Brasil que nós temos. E aí eu resolvi trazer dois livros para entender o passado, já que o futuro tá meio complicado da gente conseguir entender, tá? Se você é leigo, né, eu diria, tem pouco conhecimento ainda sobre a história do Brasil ou tem aquele conhecimento básico lá do ensino médio, um livro legal, bacana para você iniciar é Brasil, uma História, né, do Eduardo Bueno. Esse livro aqui, ele traz uma leitura dos 5 séculos, né, do nosso país, né, o próprio título diz aqui, né, 5 séculos de um país em construção, né? Então esse livro, né, ele vai desde o período do descobrimento do Brasil até o governo Dilma, então dá para dizer que ele é bem atualizado, né, até pouco tempo atrás, e ele traz aí uma compreensão, eu diria que bastante simplória, né, da história do Brasil. E não que seja simplória no sentido de falta de qualidade de conteúdo. O conteúdo é muito bom. O Eduardo Bueno, ele tem o canal Buenas Ideias no YouTube, você deve conhecer, né? E ele traz nesse livro aqui, né, uma ótima compreensão de uma forma bastante didática, né, a toda a história do Brasil até esse período aí, último período do governo Dilma. E o bacana é que se você não tem muita paciência para estudar história e você precisa estudar talvez para uma prova, para um vestibular, alguma coisa assim, esse livro ele é muito bom porque ele traz capítulos curtos. Às vezes você vai pegar um capítulozinho ali, um título, né, um subtítulo, né, do livro, ele tem 2 páginas, 1,5 página, então você não precisa ler um capítulo às vezes de 30 páginas. Eu confesso que eu não gosto de livros com capítulos muito extensos, né? Porque às vezes você quer terminar aquele capítulo para você fechar a compreensão do que você está lendo, mas você não consegue porque o capítulo é muito longo. Às vezes você não tem tempo de sentar e ler 30, 40 páginas de um capítulo. E esse livro do Eduardo Bueno, ele traz, né, uma compreensão muito fácil, né, é uma leitura muito simples, porque ele consegue trazer essa simplicidade. E também os capítulos são curtos e são vários temas abordados dentro dos seus contextos históricos e dos seus períodos históricos. Então, o Brasil, uma História do Eduardo Bueno, é um ótimo livro, não é um livro muito longo, ele tem aqui, quero ver, aproximadamente 400 e pouquinhas páginas, mas é uma leitura gostosa de você fazer, né? Então é bem tranquilo e ele vem bastante, vem com gravuras, vem com desenhos, vem com representações, imagens, né, dos períodos históricos, imagens de pessoas importantes dentro da história do Brasil. Então esse é um livro aqui para quem não quer se aprofundar tanto, mas quer ter o conhecimento básico ali, com o essencial do conteúdo, né? Ele é muito bom digamos assim, no sentido de simplificar a compreensão da história do nosso país, tá? Então esse é um livro que eu recomendo para você que está iniciando na história do Brasil. Depois que você já tem uma base, né, de conhecimento construída a partir da história do Brasil, eu recomendo esse livro aqui. Esse livro eu peguei nas indicações do Leandro Carnal, no canal o canal Prazer Carnal, né? Ele Brasil, uma biografia, da Lilian Schwartz, da Louise Starling, muito bom também. Assim como o livro do Eduardo Bueno, esse livro aqui, Brasil, uma biografia, ele também não é um livro difícil de você entender, então você não precisa ter
um conhecimento técnico, né, para você conseguir ler. A diferença tá aqui, ó, e vocês vão perceber. Olha só. Acho que se eu virar aqui, você vai conseguir entender melhor do que eu tô falando, né? Olha a diferença de conteúdo, né? Aqui tá bem enxuto, tá? Bem reduzido, né, esse conteúdo. Já aqui, o livro da Lilian Schwartz, ele é um livro muito mais completo, tá? Inclusive, aqui atrás ele diz, né, o Boris Fausto fez uma consideração sobre o livro. Ele fala, inclusive, aqui que esse livro ele é uma biografia não autorizada de um personagem complexo chamado Brasil, né? Ele combina com muita qualidade várias facetas desse personagem, né? Como que o Brasil foi se transformando ao longo do tempo e continua se transformando. Então esse livro ele vai fazer uma leitura sobre o processo cultural, sobre o processo de construção da sociedade, o processo de construção das instituições sociais, né? Então tem muito tempo descrito aqui dentro desse livro. Como eu posso mostrar para você, não é um livro tão fino, mas é um livro que traz o essencial mais aprofundado, né? E o principal, né? Quando você pega um livro, você não quer aquele conteúdo chato, aquele conteúdo que vai te cansar. Esse livro aqui ele vem numa linguagem facilitada para que você, quando você comece a ler, você consiga ter um fluxo, você consiga ir mais longe, né? E é um livro que, inclusive, também naquelas famosas promoções da Amazon, né? Eu consegui ele, acho que consegui por 30 e pouquinho, não lembro. E ele custa muito mais de 50, 60, 70 reais, eu acho. Ele custava. E eu consegui num preço bem bacana lá na Amazon. E é um livro que é excelente. E bom, indicado pelo Leandro Carnal, né? Quem sou eu para ir contra a ideia dele? Eu fui lá, comprei. Confesso que ainda não finalizei a leitura. Eu leio alguns capítulos, algumas partes, conforme eu vou precisando nas minhas aulas, né? Até porque é um livro que vai levar muito tempo. E eu tô com outras leituras encaminhadas, né? Então é um livro aqui que, como eu já tenho um certo conhecimento, sou professor de humanas, né? Eu já tenho um conhecimento sobre a história do Brasil. Quando bate alguma dúvida, quando bate alguma incerteza, né? Ou até mesmo algo que eu possa não ter domínio, eu recorro a esses livros aqui, né? Tanto a Brasil, uma biografia, quanto Brasil, uma história, né? Dois livros muito bacanas para você entender a história do Brasil de uma maneira simples, de uma maneira